Sejam muito bem-vindos a mais uma reunião da nossa Casa de Jesus. Que Ele nos permita ter uma tarde feliz, ensolarada nos nossos corações, apesar de já estar ensolarada lá fora, e que todas as emoções que esse espírito Allan Kardec viveu ao longo dessa existência, nós possamos viver agora, ao ouvir um pouco das situações que ele vivenciou. Bom, em 1850, em abril, era uma tarde muito fria e Kardec estava em casa. O peso da responsabilidade da divulgação dos livros e da sociedade espírita faziam com que ele se preocupasse com o futuro da doutrina espírita. Como ficaria tudo com a partida dele? E nesse momento de reclusão desse espírito tão responsável, um compromisso que assumiu com a espiritualidade, que aceitou ao reencarnar, deu prosseguimento a ele estava na sua casa pensando, um pouco entristecido por receber muitas críticas das mais diversas ordens. E é quando a sua querida Amélie Gabrielle Boudet, sua esposa amada e companheira de vida e da vida, chega até ele com um embrulho. E nesse embrulho continha um livro dos espíritos. Mas diferente desse livro que hoje a gente conhece, colorido, com encadernação moderna, esse livro também estava reencadernado. Havia sido entregue por um encadernador, era um homem que trabalhava com isso desde a sua infância, e ele entregou esse livro e colocou um bilhete dentro do livro, explicando para ele que ele era casado com uma mulher chamada Antoine, e que ele era muito feliz, que ele tinha vivido as melhores e as maiores emoções com a sua esposa, e que ela adoeceu e retornou à pátria espiritual, e que ele, titubeante na fé e se apoiando na vida, na felicidade, apenas nesse relacionamento amoroso que ele tinha com a sua companheira, ele pensa em praticar o suicídio. Ele não consegue mais dormir à noite, pensando em como se organizar para viver esse ato, ele começa a chegar atrasado no emprego, ele começa a não produzir. Então, toda aquela responsabilidade que aquele homem tinha na vida, ele deixa de ter em função da perda desse ente querido, ou melhor, esse retorno, a perda não, esse retorno à pátria espiritual. E aí ele pensa na possibilidade de fazer isso no Rio Sena, ele morava na França. Só que tinha um rio mais próximo dele, que era o Marie. E ele planeja tudo e vai lá numa noite fria e escura. E quando ele sustenta as mãos no muro para que ele possa praticar o ato, ele sente uma coisa úmida próximo à mão direita dele. E aquilo o distrai de alguma maneira, ele pega para ver o que era. E era um livro. E dentro desse livro tinha uma dedicatória. E essa dedicatória falava assim: esta obra salvou minha vida. Leia com atenção. Essa assinatura era do Laurent, um espírito que tinha tido acesso a esse livro, que passou pela mesma situação e que, num determinado momento, muda a vida dele por conta da leitura do Livro dos Espíritos. E o encadernador, Joseph Pierre, lê esse livro, consome cada uma das suas páginas, interioriza cada um dos seus conteúdos e busca vivenciar essa doutrina. E, ao final, ele devolve essa obra encadernada, escrita com uma mensagem para Kardec. Salvou-me também. Deus abençoe as almas que cooperaram na sua publicação. Deus está sempre presente, né? Kardec estava ali triste, sem saber o que fazer, angustiado, e Deus já deu o primeiro sinal para ele que era necessário seguir em frente. Hoje, dia 3 de outubro de 2020, além de ser aniversário do nosso querido Niel, é aniversário também de Allan Kardec. Se ele tivesse encarnado aqui na Terra, certamente estaria muito, muito, muito idoso, se tivesse condições físicas para isso, já estaria com mais de 200 anos, mas a gente sabe que no mundo espiritual ele continua trabalhando. E pelas bênçãos da reencarnação, ele esteve aqui na Terra, foi um professor, um educador, um filósofo, escreveu muitos livros, principalmente na área da matemática, entendia de contabilidade, era um espírito muito culto e muito esforçado. E quando ele reencarnou com o nome de batismo de Hippolyte Léon Denisard Rivail.
mas é impossível falar esse nome, a gente só chama de Allan Kardec, ainda que a gente fale desse primeiro momento da vida dele. A nossa proposta de hoje, gente, não é falar da biografia de Kardec, apesar de sabermos que as biografias fazem com que a gente modifique muitas vezes a nossa postura. Mas a nossa proposta hoje é estreitar esse laço de intimidade com esse espírito que faz parte da nossa vida. Toda vez que a gente pega uma das obras de Allan Kardec, a gente está trazendo Kardec para próximo da gente. E ele, toda essa gama de espíritos que ajudou a organizar todas essas obras. A gente tem muito mais em comum com ele do que vocês imaginam, e é isso que a gente vai ver aqui. Bom, ele nasceu numa época muito difícil, né? Os desafios eram outros, mas era uma época difícil, como nós vivemos agora. Ele era filho de católicos e de pessoas que trabalhavam com a justiça. O pai dele era tabelião. Ele nasceu numa época em que tinham muitos desafios, mas uma época em que a cultura estava ali se chegando, o iluminismo estava ali marcando presença. E ele foi estudar, quando tinha mais ou menos uns 10 anos, na Suíça. Foi estudar com um educador chamado Pestalozzi. E esse educador ele é tão bom, tão bom, tão bom, que a gente estuda ele hoje na pedagogia. A gente continua estudando as lições do Pestalozzi hoje nos bancos das faculdades, na cadeira de pedagogia. E ele era um professor diferenciado, como aqueles que a gente precisa para a gente aprender a gostar de estudar. Pestalozzi era assim. E ele tinha um método que era importante, que você trabalhasse a cabeça, o coração e as mãos. Porque Pestalozzi entendia o seguinte, que a gente precisava entender os conteúdos intelectuais, fazer a relação com os sentimentos e usar as nossas mãos para o trabalho. E foi isso que Kardec vivenciou nessa escola que ele esteve durante muitos anos com Pestalozzi. Naquela época as coisas ainda eram divididas, Pestalozzi trabalhava só com os meninos, graças a Deus estamos em novos tempos, né? Podemos trabalhar juntos, independente da nossa, da nossa condição, né, hoje espiritual, em termos de escolhas de sexo ou de condição física mesmo. E o Pestalozzi auxiliou muito esses meninos, e Kardec, durante um momento, até o substituiu em alguma das aulas que ele dava. E aí, quando Kardec passou para a fase adulta, ele começou a trabalhar como professor. Dentre algumas profissões que ele tinha, ele era professor. E ele trabalhava em escolas, dava aulas particulares. Sabe aquela história de precisar complementar renda, sabe? Alguém passa por isso, já passou por isso? Kardec também precisava complementar renda. Ele traduzia textos, ele escreveu livros, ele escreveu até uma peça de teatro, que não foi divulgada, mas existia até uma peça de teatro. E como ele falava 9 idiomas, ele também podia trabalhar com tradução. Gente, a gente está falando de 1800, a gente não está falando em 2020. E ele já fazia tudo isso, né? Muito diferente do que hoje a gente está vivendo. E na escola que ele trabalhava, ele era uma pessoa muito, muito fechada, séria. Ele era, né, mesmo, mas ele era muito fechado, muito na dele. Ele conheceu a Amélie Gabrielle Boudet. A Amélie era uma fofa, uma doce criatura, ela era meiga, ela era ligada às artes, ela trabalhava com belas artes, ela também era professora. E quando eles se encontraram, foi amor à primeira vista. E logo, logo eles se casaram. E Kardec, até nesse momento, ele fez diferente do que as pessoas faziam normalmente. A Amélie tinha uma diferença de idade bastante considerável. Ela tinha 37 anos na época. Ela era bem mais velha do que ele. E eles não tiveram filhos naquela ocasião. Talvez, se fosse agora em 2020, eles tivessem participado de um processo de adoção, né? A modernidade proporciona essas oportunidades. E como Kardec era um homem de ciências, ele precisava que as coisas fossem muito comprovadas, né? Ele precisava ter certeza das coisas. Os homens de ciências geralmente trabalham mais com a razão do que com a emoção, né? Eles precisam dessa comprovação. E como ele tinha muitos amigos, um belo dia, um amigo dele, chamado Fortier, foi à casa dele. Kardec já tinha mais de 50 anos quando ele conheceu a doutrina espírita, diferente, certamente, do que muitos de nós que, nesse momento, está aqui assistindo a palestra e que hoje acha que, quando chega aos 50 anos, já não serve mais para nada. Já pensaram se Kardec tivesse pensado nisso? Eu acho que quem estava mal na história éramos nós, né? Não era exatamente Kardec, né?
E quando ele tinha a idade de mais ou menos de 50 anos, a França começou a ser invadida, no bom sentido, por uma série de fenômenos. E esses fenômenos aconteciam em vários lugares. E era conhecido o fenômeno das mesas girantes, né? As mesas que falavam. Naquela época, como eles ainda não sabiam, não tinham um livro dos médiuns, né? Eles achavam que era a mesa que falava. Hoje, se a gente acha que a mesa fala, a gente está precisando estudar um pouco mais, né? As reuniões não são, as mesas não são mediúnicas, né? E o livro dos médiuns deixa isso bem claro para a gente. E aí, ele, muito curioso, recebeu esse convite do seu amigo, do senhor Portier, e foi lá conhecer esses fenômenos. Nesse período também, gente, as mesas mediúnicas, esses encontros, eram eventos. Sabe essa coisa que a gente faz? Vamos se reunir para ver um filme na nossa casa, tem um filme bacana, vamos reunir para conversar. Então, as pessoas se reuniam para ver esses fenômenos. E o Kardec foi a primeira, a segunda, a terceira, a quarta vez, e sempre com um caderninho e um lápis no bolso. Porque, apesar de ser um professor, né, que usa muito do planejamento, ele, como pesquisador, eu acho que hoje ele também seria jornalista, anotaria tudo, né? Estava sempre com papel e com lápis na mão. Ele levava esse caderninho para poder anotar tudo aquilo que ele achava que era importante. E como a gente já ouviu algumas vezes, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. E foi assim que aconteceu com Kardec. Kardec estava pronto, estava disponível, estava aberto para o trabalho. E, como bom pesquisador, ele foi seguindo, acompanhando aquelas reuniões e anotando cada vez mais. E quando a gente acha que as coisas estão, nossa, agora está tudo fluindo, agora está tudo no eixo, agora está tudo indo em frente, a situação política se modifica. Diferente do que a gente vive? Nem um pouco, pois é. Nessa época, Luís Bonaparte, que era sobrinho de Napoleão, ele assumiu uma parte do governo e era referente à questão das escolas, porque naquela época os religiosos, não a religião, a gente precisa separar a religião de religiosos, os religiosos tinham um poder muito grande. Os religiosos que tinham poder nessa época eram os católicos. Então, o Luís Bonaparte decretou que todas as escolas precisavam ser escolas religiosas, o ensino não podia ser laico. As crianças não podiam ir para a escola apenas para aprender aquelas matérias, português, matemática, ciência, geografia, como a gente estuda hoje. Elas precisavam estudar religião. E precisava ser feito um juramento por parte dos professores. Então, se eu fosse professor e eu chegasse numa escola para trabalhar, eu tinha que jurar ali, perante a direção da escola, que eu me comprometeria a estudar também religião e a dar aula de religião. E muitos professores foram demitidos, mais ou menos uns 800 professores, e nessa leva o Kardec também foi demitido. Eu não encontrei nenhuma referência se ele se negou a fazer isso, mas apenas que ele foi demitido. Por conta disso, ele começou a buscar outros trabalhos materiais para o sustento da casa. E ele fica desanimado, e ele pensa em desistir da pesquisa das mensagens e das reuniões com as mesas girantes, porque ele achava que não ia mais dar tempo de fazer. Só que a Amélie Boudet continua dando uma ajuda financeira por conta do trabalho dela lá como professora, e o pai dela, que era tabelião, ajuda financeiramente também a família. Deus sempre dá um jeitinho da gente continuar no trabalho do bem se a gente está com o coração aberto e disposto. E foi isso que aconteceu com Allan Kardec. O senhor Carlotti, que era um outro amigo do Allan Kardec, bateu a porta dele no meio desse processo dele de desejo de desistir, com 50 cadernos com mensagens que tinham sido organizadas ao longo dos últimos 4, 5 anos. Bom, eu sou péssima em matemática, fiz uma conta na calculadora, se fosse mais ou menos uma mensagem por semana, como a gente frequenta as reuniões mediúnicas, seriam 48 por ano e vezes 5, 240. Eu acredito que a Ruth Jafé, que era a médium da época, que tinha 19 anos,
não deve ter psicografado igual a gente uma mensagem por reunião mediúnica, né? Ela deve ter psicografado muito mais. Então, exatamente, Odete, muitas mensagens. Então, eram calhamaços de textos que chegavam para Kardec para que ele pudesse estudar, analisar, avaliar. E ele começa a comparar esses textos todos com aqueles que ele tinha no caderninho dele, porque era para isso que estavam valendo as anotações que ele tinha feito. E esse grupo que organizou essas mensagens da Ruth Jafé tinha um espírito muito interessante, que era o Didier, que hoje a gente tem a editora Didier em homenagem a ele. E o Didier foi uma pessoa muito importante durante esse processo do Kardec em relação aos livros, porque ele o incentivou e o ajudou na publicação das obras. E aí, Kardec não se conteve só com os textos, não se conteve só com as anotações dele, conversa com a Ruth Jafé e faz algumas reuniões para que ela possa perguntar aos espíritos e confrontar mais uma vez as respostas, porque não bastava ter uma resposta só, ele confrontava uma média de 9, 10 médiuns diferentes para poder ter certeza daquilo que ele estava fazendo. E no dia 30 de abril de 1856, a cesta e o lápis, né, que era como a comunicação acontecia naquela época. Gente, só um parênteses, a gente está pulando uns tempos porque a gente não consegue contar a história como um todo. Então, a gente está tentando destacar aquilo que tem proximidade com a gente. E essa mensagem aqui, ela tem proximidade com todos nós, principalmente quem trabalha na Casa de Jesus. Porque o Espírito da Verdade chegou para Kardec e disse o seguinte: quanto a ti, Rivail, a tua missão aí está. És o obreiro que reconstrói o que foi demolido. Quando eu li essa mensagem, de quem eu lembrei? Do nosso Francisco, que constrói a minha igreja. Kardec ficou impressionado por receber aquela mensagem e preocupado para entender o que ele tinha que fazer. Porque ele achava que bastava publicar um livro que estava tudo bem. E o Espírito da Verdade diz para ele que não. Até que nós sejamos fiéis à palavra de Jesus, até que a gente consiga trazer os ensinamentos do Cristo para a nossa vida, até que essa centelha divina ela desperte em cada um de nós, cada vez mais, a gente vai ouvir esses sinais de reconstrução. E abrindo um parêntese para a nossa atualidade, a gente está vivendo um momento de reconstrução. A partir do momento em que essa pandemia se instalou no mundo, foi o momento de cada um de nós ver aquilo que precisava reconstruir. Reconstruir valores, reconstruir relações, reconstruir o olhar para o outro, reconstruir o olhar para o planeta, reconstruir o olhar para nós mesmos. Então, a reconstrução que Kardec recebia, na mensagem de reconstrução que Kardec recebeu naquele momento, é uma mensagem que serve para a gente também. Então, a vida dele vai se costurando de maneira que vai mostrando situações que ele viveu que muitos de nós já vivemos. A gente já sinalizou aí a questão financeira, a questão do trabalho, a questão de desistir do trabalho voluntário, quem nunca? Ou pelo menos de não ir a uma reunião naquele dia porque está cansado, quem nunca? Então, assim, Kardec era um homem muito comum, muito parecido com a gente. E aí, após a publicação do Livro dos Espíritos, o Allan Kardec começa a receber um monte de cartas. E nessas cartas, elas vinham de toda a Europa, eram pessoas católicas, eram histórias de jovens que estavam sendo internados pelos próprios familiares com aval da medicina, porque eles caracterizavam que eles estavam tendo surtos mentais. E não era, eles estavam apresentando a mediunidade naquele momento. E foi nesse instante em que Allan Kardec vê a possibilidade de ter uma nova publicação. E aí ele consulta a espiritualidade através da médium Irmã Dufour. E ele, Kardec, assim, ingênuo, sabe, inocente, pergunta se ele podia dar continuidade fazendo apenas uma publicação. Imagina, com toda aquela experiência que ele tinha, com toda aquela vivência que ele tinha, com tudo aquilo que ele já tinha passado, ele fazer apenas uma publicação. E aí o Espírito da Verdade dá duas orientações para ele. A primeira, que essa publicação precisava ser séria, porque ela precisava despertar o interesse dos cientistas. E a segunda, que ela precisava ser agradável para os curiosos. Olha que interessante. E aí ele sempre lembrava isso
porque ele falava que a doutrina dos espíritos, o espírito da verdade, precisava chegar a todos. Então, quando ele fala de chegar aos cientistas e chegar aos curiosos, ele está falando das pessoas que vão ali por impulso, né, os emocionais, e por aqueles intelectuais, aqueles que querem lá se certificar das orientações. E Kardec vai e faz isso. Começa a organizar os textos. Só que ele tinha um problema de sempre recorrente. Ele não tinha dinheiro. E ele já tinha passado por algumas situações e ele não conseguia, não sabia como fazer. Ele já tinha sido sócio de um tio, tinha perdido dinheiro, ele já tinha passado por uma série de outras situações. E aí a espiritualidade, simpaticamente, diz o seguinte para ele: move-te e consegue. E foi assim que Allan Kardec fez. Como ele era muito comprometido e ele tinha certeza absoluta do valor da doutrina espírita, foi isso que ele fez. Ele pegou as economias dele, mesmo nesse momento de dificuldades, e fez a publicação da doutrina espírita. Voltando um pouquinho no passado, que eu esqueci de falar por que ele mudou o nome dele. Ele tinha 20 livros publicados de ordem pedagógica, digamos assim. Eram livros de matemática, aritmética, uma série de coisas. Quando ele resolve publicar, ou se organiza para publicar o livro dos Espíritos, a primeira obra, ele fica muito preocupado como é que ia ser essa questão de relacionar o educador Allan Kardec ao organizador dessas obras. Então, ele teve uma preocupação com a venda dos livros dele, porque ele precisava do sustento material, mas ele também teve uma preocupação de ficar associado a ele. E tinha um espírito amigo que participava sempre das reuniões com ele, que se chamava Zéfiro, e que ele dizia que era um espírito muito brincalhão. E esse espírito disse que participava da reunião com ele porque tinha muitas histórias em comuns. Eles tinham vivenciado muitas coisas e que ele tinha vivido na época de César com Kardec, que o nome dele, à época, era Allan Kardec, né, do Hippolyte era Allan Kardec, e que ele tinha sido um druida. E aí o Hippolyte usa o nome de Allan Kardec, passa a assinar Allan Kardec nas suas obras, por conta dessa referência que esse espírito amigo faz e para que os livros não fiquem vinculados a ele. Então, a gente vê uma responsabilidade e uma prudência nesse espírito, né? A gente tem um caso atual na Federação Espírita Brasileira, não é atual assim de agora, né? Que são os livros que foram psicografados pelo irmão X. A gente teve o caso do Humberto de Campos, né? Que primeiro as obras vieram no nome do Humberto de Campos, ele estava desencarnado e a família abriu um processo contra a Federação Espírita Brasileira, editora, achando que aquilo ali não era certo, não era verdadeiro. Então ele mudou. Talvez se ele tivesse se detido esse ponto lá do Allan Kardec, ele já teria levado um outro nome. E aí, a gente retornando aqui para a história, em 1861, Kardec envia 2 caixas com mais ou menos uns 30 livros para Barcelona. Ele tinha um grande amigo que se chamava Maurício Lachatre, que Lachatre também hoje é nome de uma editora que tem publicações espíritas, e o Maurício estava exilado em Barcelona. E ele mistura alguns livros da codificação, né, o livro dos espíritos, alguns livros da irmã Dufour, um deles era sobre Joana d'Arc, e um outro que eu não recordo o nome agora. E o Kardec faz todo aquele procedimento legal quando você envia alguma coisa para um outro lugar. Tinha nota fiscal, passa pela alfândega, tudo bonitinho. Só que quando os livros deles chegaram em Barcelona, foram confiscados. Eles não permitiram que os livros que tinham sido enviados para uma pessoa física fossem entregues a ela. E na discriminação da nota você precisa informar o que é. E num dia, um padre, um tabelião e um escrevente se reuniram numa praça em Barcelona para queimar esses livros. Esse fato é um fato histórico chamado Auto de Fé de Barcelona.
E o Allan Kardec tenta ainda, durante algum tempo, remover essa situação, né? Retornar com ela para que isso não aconteça. E a espiritualidade diz para ele, para que ele não se importasse, que ele aquietasse o coração. E ele tinha fé na espiritualidade, e ele aquietou o coração, e a situação aconteceu. Durante a queima dos livros do Auto de Fé de Barcelona, muitos encarnados estavam ali gritando abaixo a Inquisição. Eles não queriam que isso acontecesse. E à medida que as cinzas foram terminando, eles pegaram alguns pedaços dos livros que não tinham sido queimados, curiosos para saber o que era aquilo que estava sendo proibido. Já foi a primeira ação de marketing que aconteceu com o Livro dos Espíritos, né? Porque a partir daí aconteceu exatamente o que a espiritualidade já tinha antecipado para o Kardec. As pessoas ficaram tão curiosas que as vendas subiram, as vendas foram lá para cima, e o livro começou a cada vez mais ser procurado pelas pessoas. Nesse momento em que acontece o Auto de Fé de Barcelona, tinha um capitão ali que viajava sempre, e que assim que o padre, o escrevente e o tabelião vão embora, ele fala: fiquem tranquilos, se acalmem, que na minha próxima viagem eu trago outros livros para nós. A doutrina espírita não ia deixar de ser divulgada, não ia deixar de ser compartilhada, não ia deixar de chegar aos corações. Ao contrário, tudo podia ser revertido para um lado positivo. E ela foi 2 vezes. Ele trouxe os livros e ela foi super bem divulgada nesse período. Kardec, na Revista Espírita seguinte, ele escreve assim: queimam-se os livros, mas não se queimam as ideias. Se a gente for fazer uma relação com a gente, o nosso corpo pode perecer, mas as nossas obras continuarão. As nossas referências ficarão sempre presentes naqueles corações que foram tocados. Isso é muito significativo para a gente, porque a gente não precisa se importar de sair do mundo sem deixar nenhuma lembrança, se nós estamos fazendo o melhor que nós podemos fazer. Nós seremos sempre lembrados por 1, por 2, por vários corações encarnados ou corações desencarnados, porque o que fica são as nossas ações, as nossas atitudes, o nosso comprometimento com o outro, o nosso olhar de carinho, a nossa palavra de consolo, o nosso abraço, né, querido Niel, aquele abraço apertado do Niel. Se não ficará para todos nós essa grande lembrança? Sempre, sempre ficará. Então, essa mensagem que Kardec deixou na Revista Espírita: queimam-se os livros, mas não se queimam as ideias. No ano seguinte, Kardec estava numa reunião mediúnica, que já era reunião mediúnica, não era mais mesa girante, né? Já tinha esse conhecimento de que a reunião era mediúnica e não que as mesas giravam. E veio um espírito chamado Antônio Palau. Esse Antônio Palau tinha sido o espírito responsável pela não autorização da chegada dos livros ao Maurício Lachatre, lá em Barcelona, e responsável também pela queima dos livros. Ele desencarnou, retornou para o mundo espiritual e foi até uma reunião mediúnica e conversou com Kardec e pediu a Kardec o seguinte: orai porque é agradável a Deus a prece que lhe é dirigida pelo perseguidor ao perseguido. Então, não só ele tinha tido contato com a doutrina espírita, como reconhecia a imortalidade da alma, fazia uso das comunicações e deixava a mensagem para o Kardec da necessidade da prece, mas não só da prece por nós, a necessidade da prece por aqueles que são os nossos perseguidores. Ele chega a essa reunião, pede essa prece para o Kardec e deixa essa mensagem para a gente. Do momento em que nós formos orar, nós tenhamos compaixão daqueles que nos perseguem, estejam eles encarnados ou desencarnados, estejam eles próximos a nós ou distantes de nós. Kardec foi muito perseguido.
foi julgado, foi acusado, ele foi muito perseguido pelos religiosos da Igreja Católica, inúmeras vezes, muitas publicações falando dele, muitas ações contra eles. As médiuns que trabalharam com ele, que eram meninas muito jovens, passaram por muitas situações desafiadoras. Os próprios editores de livro, né, o Maurício Lachatre, que foi para morar em Barcelona, a imprensa criticava muito ele, alguns articulistas, que são aquelas pessoas que escrevem os textos dando as suas opiniões, sempre buscando alguma brecha para falar mal do Kardec. Mas se por um lado ele sofreu muita perseguição, muita acusação e muito julgamento, por outro lado ele foi muito amparado. E ele foi amparado pelos amigos materiais dele também, pelos amigos encarnados. Ele tinha sempre a presença dos amigos encarnados ali, dando maior apoio para ele e dos amigos desencarnados. E ao longo de toda a história de vida dele, a presença da Amélie, da Gabi, como ele chamava. Tem uma situação interessante que fala que ele tinha as reuniões eram feitas na casa dele no primeiro momento, né? E só que ela começou a não comportar todo mundo, eles precisam abrir a sociedade espírita para ter um espaço maior, e ele sempre muito preocupado com a questão financeira, com a organização jurídica da instituição. E quando ele vai para uma dessas reuniões, o Leon Denis tem a oportunidade de estar com ele. E ele não fala com Kardec, porque acaba a reunião e ele se desloca para o lado de fora da casa, onde tinha uma macieira, e ele sobe o Allan Kardec numa macieira para pegar uma fruta para Amélie. E o Leon Denis fica ali estarrecido, vendo aquele homem que você via como um homem muito sério, muito comprometido, não conseguia fazer a associação dele com esse ato tão apaixonado. Então, quando a gente agradece a Allan Kardec, a gente agradece da mesma maneira para Amélie, porque o nome dela não se faz presente na história como certamente poderia estar. Porque se ela realizou ele realizou todas essas ações, ele teve o amparo dela ali do lado, ele teve o cuidado dela ali do lado. Quando ele desencarna, ela continua sustentando a divulgação, ela passa por alguns processos que vinham em nome dele. Então, foi um grande espírito também, que não precisou ter essa imagem pública, né, como ele tem hoje, que hoje a gente está aqui falando dele. Quando Kardec está com 65 anos, ele retorna à pátria espiritual. Ele já tinha passado por algumas situações físicas, ele já não tinha andado bem com o coração, mas não queria desistir do trabalho, porque ele ficava preocupado com se o trabalho ia continuar, como é que ele ia continuar, até que um espírito da homeopatia chega perto dele e fala: olha só, esse primeiro momento do espiritismo, ele cabe a você. Então, você precisa cuidar da sua saúde, parar, descansar, para que depois você retorne, porque senão você vai ser um suicida indireto. E todo o conhecimento que ele já tinha e a relação do conhecimento com o sentimento, né, essa conexão que Pestalozzi mostrou para ele, fez com que ele descansasse. Porque a grande preocupação é quem ia responder as cartas das revistas espíritas. E aí o espírito fala para ele: explica a sua situação, não vai ter nenhum problema. Essas cartas ficam aí como registros, mas as pessoas não vão se importar de não terem as respostas, elas querem mandar. E num dia frio também, ele vai abrir a porta. Numa das obras que eu li, diz que ele estava com um hobby muito charmoso. Então Kardec tinha uma vaidadezinha também, né? Estava todo bonitão. E ele vai abrir a porta da casa, porque toca a campainha, ele se sente mal e cai. E ele retorna para o mundo espiritual. E aí a gente pergunta: quantos corações ele consolou por causa de um gesto de aceitar uma tarefa? Quantas vidas não foram salvas por conta dessas obras? Quantos corações ele não esclareceu através da doutrina espírita? A gente não tem ideia. Quantas casas, como a nossa Casa de Jesus, foram abertas? Nós também não sabemos. No dia da desencarnação do Kardec,
um dos amigos dele, no momento lá do enterro do corpo, ele deixou uma mensagem. E eu faço dessa mensagem do Alexandre Delany as minhas palavras. Obrigada pelas lágrimas que enxugaste, pelos desesperos que acalmastes e pela esperança que fizestes brotar nas almas abatidas e desencorajadas. Obrigada, 1000 vezes, Kardec, obrigada. Então, aquele homem que, assim como nós, teve acesso à escola, teve acesso a uma religião, teve uma profissão e todos os seus desafios dentro da sua profissão, teve dificuldades de ordem financeira, teve amigos e inimigos, foi julgado, foi acusado, mas também foi amparado, foi Allan Kardec. Um homem muito próximo do que hoje nós somos. E se lá, no início de 1850, essa obra aqui salvou a vida do Laurent e salvou a vida do Joseph, ela também salvou a minha vida. E ela salva as nossas vidas todos os dias, a partir do momento em que o nosso coração aperta, a aflição bate na nossa porta e o desespero tenta manter morada. E aí a gente vai lá e abre, e estuda, e lê, e reflete, e faz a prece e acalma o coração. Que Jesus nos abençoe e que toda a falange de espíritos que ajudaram a organizar essas obras recebam as melhores vibrações emitidas pelos nossos corações.